Onde você joga seus remédios vencidos ou em desuso? No estúdio, vamos aprender a lidar com as finanças pessoais em um momento de mudanças na economia. Saúde, campanha de vacinação contra as doenças das vias aéreas. Olá! Jogar comprimidos no vaso sanitário ou no lixo de casa são práticas mais comuns do que a gente imagina. O mais agravante é muitas pessoas nem saberem da gravidade envolvida no descarte incorreto de medicamentos. Esse descuido pode contaminar solo e água, e as substâncias contidas nesses remédios podem afetar outras pessoas no caminho até o destino final do lixo. Pensando nisso, um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Ouro Preto oferece um local adequado para a comunidade ouropretana jogar fora os remédios inutilizados. Eu tomo remédio para controle, né? Eu tomo remédio para pressão, eu tomo remédio para o standard que eu tenho aqui na minha veia, eu tomo remédio para o coração, né? Que é o AS, eu tomo esperoxetina também, que faz bem. Eu tomo simvastatina, um remédio para dormir. Hoje eu faço o uso de 11 medicamentos diários. Desde que sofreu um infarto em 2003, Dona Maria do Carmo faz uso de muitos medicamentos diariamente. A aposentada sabe da importância de se usar todos esses remédios conforme a orientação de seu médico. Sou muito controlada, sou muito disciplinada, porque ele falou comigo que a nossa vida agora é dependente de remédio. Que a gente não pode esquecer dos remédios, que eles são básicos. Com tantos remédios que usa, às vezes Dona Maria precisa jogar fora os comprimidos que não faz uso mais ou que já venceram. Mas o que ela não sabia é que em Ouro Preto já existe um projeto para que esses medicamentos tenham o destino correto. O projeto Descarte Correto de Medicamentos, os pacientes entregam os medicamentos aqui na farmácia escola. O objetivo do projeto é evitar que os usuários de medicamento, a comunidade de Ouro Preto, mantenha medicamentos em casa que não estão sendo utilizados. Quando o xarope vence, eu pego ele e jogo no vaso sanitário. Agora, quando é no caso do comprimido, eu jogo no vasinho de planta, enterro, alguma coisa assim. Eu costumo jogar no vaso sanitário e quando é comprimido também eu jogo no vaso sanitário. Todo mundo na minha casa faz a mesma coisa, pega o medicamento e joga no vaso sanitário. O que é líquido eu jogo fora, na água, no vaso sanitário, etc. E o que é pomada, o que for, eu corto com tesoura, mas para ficar bem, para não ter oportunidade da pessoa ao menos tentar reutilizar. Todo mundo precisa de um meio de descarte. As pessoas não sabem como descartar. Sempre foi descartado na pia, no vaso, e esse é o meio errado. Então surgiu esse projeto nesse intuito, de dar para a população um meio certo para descartar esses medicamentos. E para jogar fora seus medicamentos de forma correta, é só trazer aqueles comprimidos que sobram nas cartelas, restos de xaropes nos vidros e até ampolas de injeção ao Centro de Saúde da UFOP, que fica no campus Morro do Cruzeiro. Depois de deixados aqui, a prefeitura recolhe esses remédios e faz o descarte junto com outras substâncias médico-hospitalares. Tem cremes, tem pomadas, tem líquidos, tem suspensões, comprimidos, tem de tudo. Os medicamentos em casa, eles são um risco, mesmo os medicamentos que não estão vencidos, o acúmulo de medicamento desses casos pode levar ao mau uso desse medicamento. No Brasil, os medicamentos correspondem à principal causa de intoxicação domiciliar. Não sabia que tem um destino próprio para o remédio. Fiquei sabendo agora, hoje, por vocês. Nós temos que pensar hoje no meio ambiente, né? E quanto menos poluí-lo, melhor. É bom lembrar que a resolução número 33 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, apresentou em 2003 normas técnicas para gerenciamento de resíduos na área da saúde e o descarte de medicamentos controlados vencidos de farmácias e hospitais. Mas não existe nenhuma lei específica para descarte de remédios pela população.
De acordo com dados do Banco Central, a economia do Brasil está em uma boa situação. A grande movimentação de crédito pode ser representada na facilidade de obtenção de empréstimos, nas compras de eletrodomésticos, casas e de outros produtos de grande porte com uma taxa de juros menor. A classe C tem tido cada vez mais acesso ao crédito e pode comprar mais. Essas mudanças levaram o governo a manter o aquecimento econômico, diminuindo as taxas de juros nos bancos públicos, que é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Para não perder clientes e também espaço no mercado, os bancos privados adotaram a mesma postura, diminuindo suas taxas. E hoje, o Plano Aberto traz algumas dúvidas de moradores de Ouro Preto sobre o tema. Para entender os efeitos dessa queda de juros nos bancos públicos e privados na vida da população, vamos conversar com o professor de Economia da UFOP, Carlos Eduardo da Gama Torres. Professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Obrigado. Nós vamos começar a entrevista ouvindo uma dúvida de um morador aqui de Ouro Preto. E eu queria saber qual é o objetivo do governo com essa queda de juros. Bem, na verdade, a queda de juros é que vai determinar o tanto que o governo gasta com pagamento de juros. Então, quanto menor a taxa de juros, melhor para o governo. Ele paga um serviço menor dessa dívida. O ponto é, ele tem que reduzir a taxa de juros, mas ele tem que estar preocupado também com a taxa de inflação. Quanto menor a taxa de inflação, menor a taxa de juros. O governo pode colocar uma taxa de juros menor. Professor, e para quem quer poupar, qual que é a melhor saída? É a poupança, é a previdência privada, são títulos? O que é melhor fazer? Recentemente, com a redução da taxa de juros, a poupança teve uma mudança na sua regra, no seu cálculo, né? O que acontece? Antigamente, a taxa antiga da poupança, ela remunerava em 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial de juros. Então, você teria algo em torno de 6% ao ano e mais a taxa de inflação. Então, uma remuneração de 12% ao ano. Essa taxa Selic, né, que está atualmente em 8,9% ao ano, então, é a taxa que o governo coloca e as pessoas compram os títulos do governo e financiam a dívida do governo. Então, o que estava acontecendo? À medida que essa taxa vai diminuindo, a poupança tornava-se mais atrativa do que os títulos, o CDB, o CDI e por aí vai. Então, as pessoas deixariam de colocar o dinheiro nesses títulos e o governo não teria como financiar a sua dívida. Então, foi feita uma mudança na regra de cálculo da poupança. Quando a Selic atingir 8,5%, a poupança vai pagar 70% da Selic. Então, a poupança ainda, né, como ainda não se atingiu essa taxa de 8,5%, a poupança ainda continua valendo na regra antiga, né? Mas esses títulos e a poupança estão praticamente no mesmo patamar, né? Então, eu acho que o principal é a pessoa diversificar, né? Quem tem dinheiro para investir deve diversificar, né? Deve colocar um pouco em renda fixa ou na poupança, que dá quase a mesma coisa, investir uma pequena parcela para quem quiser, né? No mercado de ações. Além das poupanças, dos títulos, CDB, CDI, quem ainda não teve a previdência privada, ainda não fez a previdência privada, está no bom momento para fazer, professor? A previdência privada, ela é interessante, principalmente que você tem uma isenção do imposto de renda, né? E é uma maneira das pessoas forçarem uma poupança, né? Muitas vezes você acaba gastando o seu dinheiro todo ao longo do mês e não sobra nada para poupança, né? E aí chega lá na frente, né? Principalmente para quem não é do setor público, né? Para quem é do setor privado, e você vai ter uma queda de renda acentuada na sua aposentadoria. E essa queda de juros, professora, ela vai beneficiar também quem tem dívidas com os bancos? A renegociação vai ser melhor? Sim, se você já tem uma dívida contraída, né, você vai pagar os juros de acordo com o seu contrato anterior, né? Mas isso vai valer principalmente para as novas dívidas a serem feitas, né? Eventualmente, numa renegociação, né, para alguém que está inadimplente,
é possível que você consiga negociar pagando uma taxa de juros menor. A gente vai ver agora uma segunda dúvida de morador de Ouro Preto. A minha dúvida é o seguinte, se com a queda da inflação promovida pelo governo, se pode haver uma inflação futura? Com a queda dos juros, então, pode haver um aumento da inflação? Essa é a preocupação de muitos analistas do mercado, né? O Banco Central ele opera no regime de metas inflacionárias, então a meta do Banco Central é 4,5% de inflação ao ano, né? Ele trabalha com uma banda, ou seja, você tem 2% a menos e 2% a mais, né? Então a meta vai variar então de 2,5% a 6,5%. A percepção do mercado é que o presidente do Banco Central atual, Tombini, ele está menos interessado em atingir o centro da meta, né? Ou seja, ele está disposto a conviver com uma inflação um pouco maior para manter o desenvolvimento econômico. Muito obrigada pela participação aqui no Plano Aberto e pelos esclarecimentos, professor. Eu que agradeço. Época de proteger a saúde de crianças, gestantes e idosos. A campanha de vacinação 2012 contra doenças que afetam as vias aéreas vai até o dia 25 de maio. A ação é voltada a crianças de 6 meses a 2 anos, idosos acima de 60 anos e gestantes. Pneumonia, bronquite, gripe e ar são 3 exemplos das piores patologias que podem ser geradas caso a vacina não seja aplicada. Para se prevenir de alguma dessas doenças, o público-alvo da campanha deve procurar qualquer unidade de saúde da cidade entre 8 da manhã e 5 da tarde. A campanha de vacinação é nacional e é organizada junto às secretarias de Estado e o Ministério da Saúde. Vale lembrar que o sistema de vacinação funciona normalmente nos distritos também, além de nas unidades de saúde localizadas na cidade-sede. Não se esqueça de apresentar o cartão de vacinação e, para gestantes, o cartão de gestantes no ato da aplicação da vacina. Para outras informações sobre a campanha aqui em Ouro Preto, ligue para a Secretaria de Saúde no 3559-3294. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.